Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Eu gostaria de deixar a mensagem desse primeiro culto dessa manhã ao seu coração a partir desse texto. Que Deus possa falar com a gente mais uma vez por meio da sua palavra. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 5. Mateus 6, a partir do verso 5. A palavra de Deus nos diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois eles se comprazem, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a sua porta, ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, pois o vosso pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes que vocês lhe peçam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E se você leu comigo, diga amém. Deus te abençoe. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quantos estão com a sua atenção voltada à palavra de Deus? Diga graças a Deus. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é uma mensagem dentro de um assunto que é muito presente, muito conhecido por todos nós, mas que fala sobre um assunto que é central, uma pauta central do ministério de Jesus, que é o reino de Deus. A mensagem central da vida de Cristo, aquilo que Cristo construiu, todos os seus ensinamentos a partir desse entendimento, passava pela ideia daquilo que Jesus construiu como o reino de Deus. Mateus capítulos 5, 6 e 7, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, na verdade é um resumo daquilo que Cristo estabeleceu como princípio, como modelo para a forma como Ele nos convidou a viver dentro do tempo da graça que Ele estava inaugurando. Eu gosto muito de uma explicação que Philip Keller faz sobre a questão do que é o reino de Deus. Philip Keller diz o seguinte: Jesus estava apresentando o modelo de governo de Deus. E dentro da forma como Deus governa, Jesus estava construindo o entendimento de que Deus manifesta o seu governo por meio de um reino. Nós, por exemplo, ou aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, nós não vivemos em um reino, nós vivemos em uma república. A república, ela é regida por um modelo de governo chamado de democracia. Um reino é regido por um outro modelo de governo, que é o modelo da monarquia. Há muitas diferenças entre uma democracia e entre uma monarquia, entre um reino e entre uma república. Se você chega, por exemplo, para um cidadão da Inglaterra, do Reino Unido, ele sabe o que é viver em um reino, porque ele vive em um reino. A sua mente, as suas emoções já está acostumada ao entendimento de como se vivencia uma realidade de um reino. No nosso contexto de governo, no nosso contexto político, não. Uma das principais coisas que Jesus está construindo como princípio para a regência da nossa vida,
quando ele apresenta a ideia de que o governo de Deus é por meio de um reino, eu penso que passa por uma das bases centrais da diferença entre repúblicas e entre monarquias. Porque uma república, ela é regida pela democracia e ela é regida pela vontade humana, ok? A cada 4 anos, nós vamos às urnas para eleger um novo governante sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma região, por exemplo, como um país. Não sei como que é a gerência governamental de condados, por exemplo, nos Estados Unidos, mas pelo menos alguma esfera do poder público é regido pelo modelo das eleições. Porque dentro da gerência de uma república, o que manda é a vontade humana. Se você gostou, você elege. Se você não gostou, você não reelege. Se você gostou muito, você dá mais um mandato, porque a república é regida pela vontade humana. Jesus está construindo a cultura do governo de Deus dentro da nova aliança. E Jesus está dizendo o seguinte: não se engane, o governo de Deus não é por meio de uma república. O governo de Deus é por meio de uma monarquia. E em uma monarquia, o que decide não é a vontade humana. O que decide é a vontade soberana do rei. Em uma monarquia, em um reino, não são as minhas vontades, não são as minhas escolhas, não são as minhas sugestões, não é aquilo que eu penso ser o correto, é aquilo que o rei estabeleceu como princípio, como lei, como comando, como governo. É por causa disso que talvez a única, ou quem sabe a principal condicional que Jesus construiu para receber o reino de Deus foi a seguinte condicional: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O sentido de arrependimento ali, você sabe muito bem que é a ideia de metanoia, que é a ideia de mudança de mente, mudança de entendimento. Então, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era: mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. Mude a sua forma de conduzir a sua vida, porque o reino de Deus chegou. Quem sabe uma das grandes crises do nosso tempo é que muitas pessoas aceitaram Jesus apenas como Salvador, mas não como Senhor. Aceitá-lo como Salvador é olhar para a cruz e ver que os nossos pecados foram perdoados nele, e nós fomos salvos da ira futura de Deus, da condenação eterna. Mas aceitá-lo como Senhor é olhar para a nossa própria vida e lembrar que agora não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus. Que agora não é mais do nosso jeito, é do jeito de Deus. Que agora não é conforme mais os nossos gostos, mas é conforme os princípios de Deus. Então o convite de Jesus é: mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. E no governo de Deus não é a vontade humana que rege, é a vontade de Deus. Esse governo não é por meio de uma república, ele é um reino, e nós fomos convidados a fazer parte do reino de Deus. Você pode louvar a Ele por isso nessa manhã? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está construindo a forma de comando desse reino. Uma outra coisa a ser curiosamente entendida é que se você, por exemplo, é um cidadão norte-americano e muda-se para a Inglaterra, você continua sendo um cidadão norte-americano. Só existe um jeito de você vivenciar a realidade de ser um filho de um reino: se você nasce nesse reino. Um dia Nicodemos chegou para Jesus e disse: Senhor, qual que é a proposta de ressignificação da vida que o Senhor está construindo através da sua mensagem? Jesus olhou para ele e falou assim: Nicodemos, é-lhes necessário nascer de novo. Filhos do reino são aqueles que nascem de novo. Você pode repetir isso comigo? Diga: filhos do reino são aqueles que nascem de novo. Talvez dentro de uma linguagem mais sistemática, isso pode ser chamado daquele termo técnico chamado de regeneração, o novo nascimento. Nascer de novo, conversão, é uma coisa um pouco diferente de adesão. Há pessoas que apenas aderiram à igreja, mas elas não se converteram ainda ao Evangelho de Cristo.
Há uma didática antiga que é muito curiosa, que fala sobre, é claro que é um termo, é uma hipérbole, mas que fala sobre qual é a diferença do céu para o inferno. Já viu essa analogia? Qual é a distância do céu para o inferno? Quem aqui imagina que é uma distância muito grande, faz assim? E dentro, é claro que é uma construção poética, mas a distância aproximada do céu para o inferno são aproximadamente 30 centímetros. Quantos centímetros? Porque é aproximadamente a distância do seu cérebro para o seu coração. Porque se o evangelho passa só por aqui, mas não transformar aqui, o final é inferno. Se o evangelho passar só por aqui, mas não fizer nascer de novo aqui, o final é inferno. Se o evangelho passar só por aqui, mas não fizer existir uma nova vida, uma nova criatura, um novo nascimento aqui, o final é inferno. A grande prova disso é que por 3 anos e meio Jesus realizou milagres extraordinários. E no final dos grandes milagres ele fazia um pedido: não conte isso para ninguém. Se você ressuscitasse um morto, você queria que todo mundo soubesse. Jesus ressuscitou 3 mortos no seu ministério e disse o quê? Não conte isso para ninguém. Só que depois que ele passou pela ressurreição, os discípulos olharam para ele e perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restabelecer de volta a nossa autonomia para o nosso povo e tirar-nos do jugo de Roma? O Senhor falou assim: não, só que vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e vocês irão alcançar todos os confins da terra. Por 3 anos e meio Jesus disse: vocês estão proibidos de contar para as outras pessoas que vocês viram. Agora Jesus está dizendo: vocês estão proibidos de guardar apenas com vocês o que vocês viram. Vocês têm que testemunhar. O que foi que mudou de um tempo para o outro? Jesus só autorizou os discípulos a testemunharem depois que eles receberam poder. Porque o evangelho não é apenas um conjunto de informações como qualquer outra religião. O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida do homem. O evangelho é o poder de Deus para fazer um pecador saber do juízo de Deus, se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida em Cristo. Deus quer fazer de nós pessoas que nasceram de novo no reino de Deus. Há uma nova vida em Cristo esperando a nossa vida. Você pode glorificar a Ele por isso nessa manhã. Celebre ao Senhor com as suas palmas. A vida no reino de Deus, ela é um convite. Mas qual é a condicional para vivermos esse reino? Mude a sua forma de pensar. Metanoia, arrependimento. Mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. Mude a sua mente para que você entenda o que é fazer parte desse reino e viver a bênção de ser um representante desse reino. Jesus está construindo a cultura do reino. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus está construindo a cultura do reino. Mateus capítulos 5, 6 e 7 é como se Jesus estivesse dando o DNA do reino, falando sobre como é a vida nesse reino, qual é o modelo de vida que ele está construindo, quais são os princípios. É como se fosse o legislativo deste reino. Ele está nos tirando da lei de Moisés e está nos trazendo para a sua lei. É o processo de um novo mandamento eu vos dou. Aqui é uma coisa a ser entendida: a graça de Jesus não é uma graça sem lei, ok? A graça de Jesus não é uma graça sem lei. Sabe por que esse país aqui funciona direitinho? É porque tem uma coisa aqui que se respeita. Qual o nome? Lei. Se você pisa fora da lei, a gente não sabe de onde. Sai um carro de polícia, parece que estava dentro de uma casa aguardando, só você furar um sinal vermelho, o policial para e te aborda, porque tem uma coisa que se respeita aqui. O que é? Lei. Nosso país de origem tem dado um pouco errado em algumas coisas, por causa de uma coisa chamada impunidade, que é quando a lei não vale mais. Por quê? Porque as coisas só funcionam se existem limites, ok? Tem um ditado antigo que diz o seguinte: só existe rio porque existe margem. Você pode repetir isso comigo? Diga: só existe rio porque existem margens. Porque as margens são os limites, e porque tem limites o rio acontece. Porque a vida só funciona se existir limites. A vida só flui se existir limites. Qualquer ambiente que não há limites, há um perigo muito grande se isso será sustentável ou não. A graça de Jesus não é uma graça sem lei. A diferença é que Cristo nos tirou da lei de Moisés e nos trouxe para a sua lei.
Vocês, por exemplo, a grande maioria de vocês viveram no Brasil naquele período de 1988. Quem é que lembra das diretas JARS? Faz assim, ok? Eu não tive esse privilégio, nasci em 1990, já nasci na Nova República, eu não vivi aquele período, a grande maioria de vocês viveram. Tinha coisas que valiam na lei em 1985, mas em 1990 não valia mais. Passaram-se quantos anos? 5, só que tinham mudado uma coisa chamada Constituinte. Tinha coisa que valia antes da cruz, que depois da cruz tinha mudado, porque a Constituinte espiritual do reino de Deus mudou. Deixa eu te dar um exemplo. Antes da cruz, o jovem rico olha para Jesus e faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Você lembra qual foi a resposta? Quer ser salvo? Cumpre a lei. A lei não eram só os 10 mandamentos. A lei eram os 10 mandamentos mais as 603 cláusulas do livro de Levíticos. Eram 613 pontos que um judeu tinha que guardar e respeitar. Quer ser salvo? Cumpre a lei. Ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Por causa disso que havia o dia da expiação, para que um animal morresse provisoriamente no lugar do povo e a ira de Deus fosse aplacada, até que ao invés de um cordeiro viesse o Cordeiro de Deus, para o sacrifício completo, para a redenção de todo mundo. Só que Cristo foi à cruz. Cristo foi à cruz. E Paulo disse que Cristo rasgou o escrito da nossa dívida. Paulo está usando ali uma linguagem dos tribunais romanos. Antigamente, quando uma pessoa era condenada, ela recebia um escrito de dívida e levava esse escrito de dívida para a sua cela, para que todos os dias, quando ela acordasse, ela soubesse que ela estava presa por causa daquele crime que ela havia cometido. Isso era a cédula de dívida, era o escrito de dívida. Paulo disse que Cristo foi à cruz e rasgou o meu e o seu escrito de dívida. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele passou dentro da minha e da sua cela, e a Bíblia disse que Cristo não nos imputou, Cristo não cobrou de nós. Ele disse: a partir de hoje essa dívida é minha, eu vou pagar o preço de todos os seus pecados. Você está perdoado para viver essa nova vida nesse reino. Cristo foi à cruz e Cristo rasgou o meu e o seu escrito de dívida. Qual foi a pergunta do jovem rico? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Qual era a resposta? Cumpre a lei. Embora Mateus até capítulo 26 já é Novo Testamento, ali ainda não é graça. A lei termina na cruz. O Antigo Testamento, na verdade, termina na cruz. Cristo rasga o escrito da nossa dívida. Depois da cruz, você lembra a pergunta do carcereiro para Paulo em Atos 16? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Você lembra a resposta de Paulo? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele foi à cruz. Como assim? Quer ser salvo? Quero. Crê em Jesus e serás salvo, tu e toda a sua casa. Porque na lei eu sou salvo pela minha justiça, na graça eu sou salvo pela justiça de Cristo. Porque Cristo nos trouxe para a sua lei, Cristo nos trouxe para o seu reino, Cristo nos trouxe para o seu governo. É por isso que no Antigo Testamento não se pecava para ser salvo, no Novo Testamento não se peca porque é salvo. Cristo nos comprou e nos trouxe para uma nova vida. Nós fomos trazidos para a constituinte do reino de Deus. Você pode louvar a Ele por isso? Cristo está construindo aqui no Sermão do Monte aquilo que é a base moral, ética, de princípios dessa nova aliança, das leis que regem esse reino. Só que especificamente naquilo que para a gente é o capítulo 6, ele está construindo o estilo de vida desse reino, e ele trabalha isso através da perspectiva da oração. Primeiro ele condena duas coisas. Quantas coisas? Duas. Primeiro, versículo 5: quando você for orar, não seja como os hipócritas, porque não é que eles querem orar, eles querem é ser vistos orando. Então eles fazem isso de modo que todos vejam, em pé nas sinagogas, nas esquinas. O que eles querem não é ser espirituais, mas é parecer que são. Esse termo hipócritas, Jesus se referia aos fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei. Há dois termos que Jesus classificou aquela classe. Primeiro, hipócritas. O termo hipócrita vem de um termo grego chamado hipócrisis. O que era o hipócrisis? O hipócrisis era o ator da dramaturgia antiga. Então imagina, por exemplo, que você é um teatro grego para assistir uma peça, 2 horas de peça. Você tinha várias máscaras que o ator colocava, ok? Imagina que o momento daquela cena fosse de tensão. Ele colocava uma máscara de um rosto com cara de tensão.
Imagina que fosse medo, ele colocava uma máscara de medo. Imagina que fosse alegria, ele colocava uma máscara de entusiasmo, de alegria. Porque ele ia construindo a emoção da peça mediante as fisionomias das máscaras que ele ia colocando diante da sua face. Esse era o hipócrita, esse era o ator. Jesus traz esse sentido para a sua mensagem, porque ele está dizendo o seguinte: hipocrisia é quando eu tento parecer ser aquilo que eu não sou. E Jesus constrói essa ideia com outro termo que ele se referia a esse grupo, que era um termo que ele chama de sepulcros caiados. Você pode repetir isso comigo? Diga: sepulcros caiados. Os túmulos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são lindos, são um verdadeiro jardim, são paraísos. Em outras regiões do mundo são mausoléus. Então tem cemitério que você entra em outras áreas do mundo, que você vê uma estrutura tão bem feita, que você olha e você pensa: esse camarada deve ter sido alguém muito importante, muito amado. O dinheiro que foi construído aí para construir esse túmulo com essa quantidade de mármore e peças, dava para comprar um carro. Só que embora do lado de fora é tão belo e bem ornamentado, do lado de dentro cheira bem, existe vida. Isso eram os sepulcros caiados. Eles eram lindos, belos por fora, mas mortos por dentro. O que Jesus estava dizendo era: esse grupo religioso, eles tentam aparentar uma espiritualidade extraordinária, mas eles estão sem a vida de Deus dentro do coração deles. E é por causa disso que eles são hipócritas, que eles tentam parecer ser o que não são. E é por causa disso que eles vivenciam essa tentativa de: deixa eu pelo menos parecer que sou espiritual. Aí eles oravam de modo em pé nas praças, nas esquinas, porque eles queriam ser vistos pelos homens. Primeira coisa que Jesus condena aqui é o perigo de uma espiritualidade aparente, para as pessoas verem, mas que na verdade não está sendo mantida internamente na vida. Segunda coisa que Jesus orienta aqui para evitarmos, versículo 7: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. Você pode repetir isso comigo? Diga: não usem de vãs repetições. Porque isso que faz são gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se comparem, se assemelhem a eles, pois o vosso Pai que está nos céus sabe o que vos é necessário, mesmo antes que você o peça. Segunda coisa que Jesus está construindo aqui é o seguinte entendimento: quando você vai orar, aquilo que você vai pedir, Deus já sabe o que você está precisando. Aí a pergunta é: se Deus já sabe o que eu estou precisando, por que é então que eu preciso informá-lo? O que a gente precisa entender é que Jesus está construindo o entendimento de que a oração não é um lugar para pedir, a oração é um lugar para se relacionar. A oração não é um caixa eletrônico que você vai para sacar. A oração é uma mesa que você se assenta para ter comunhão. Imagina que você tem um amigo. Quem tem um amigo aí pelo menos faz assim com a sua mão. Ele liga para você num dia como hoje e fala assim: eu preciso que você me socorra e me empreste $5.000 para me pagar uma conta amanhã. Daqui uma semana eu te devolvo. Você vai lá e empresta para ele os $5.000, uma semana depois ele te devolve. Só que ele fica um ano sem falar com você. Aí um ano depois ele te liga e fala assim: eu preciso que você me socorra e me empreste $10.000. Eu preciso pagar uma conta amanhã, daqui uma semana eu te devolvo. Você vai lá e empresta os $10.000 para ele, uma semana depois ele te devolve. E ele fica mais um ano sem falar com você. Quando ele te ligar de novo, o que você vai pensar? Esse camarada aí está precisando de alguma coisa. Está na hora da gente repensar o que é que Deus sente quando alguns crentes se ajoelham. Porque há muita gente que está vendo a oração apenas como meio de pedir, apenas como um caixa eletrônico para sacar, apenas como um lugar para mim falar: Deus, eu estou precisando disso. Jesus está dizendo: o que você vai pedir, Ele já sabe. E se Ele já sabe, você não precisa ter tanta pressa em pedir. Então por que é que eu preciso orar todos os dias? Para entender que a oração não é um lugar para que eu peça. A oração é um lugar para que eu construa comunhão e relacionamento. Você está entendendo isso? A chave do versículo 7 é: não useis de vãs repetições. Você pode repetir isso comigo? Diga: não useis de vãs repetições. Só que no verso 9, o nosso consentimento próprio e fechado desse texto
é que Jesus diz o seguinte: quando vocês forem orar, orem assim. Quando vocês forem orar, orem assim. Lucas escreve que essa oração que Jesus ensina é consequência de um pedido dos discípulos, que os discípulos teriam dito: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então diz: todas as vezes que vocês forem orar, orem dessa forma. Então, aparentemente, o que Jesus está ensinando aqui é um modelo de oração a ser repetido. É esse o entendimento que nós temos, sim ou não? Mas 2 versículos antes, o que é que ele ensinou sobre oração? Quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Não parece que entra em choque isso daqui? Porque parece que 2 versículos antes ele está dizendo o seguinte: quando você forem orar, não usem orações repetidas. E parece que 2 versículos depois ele está dando uma oração para a gente repeti-la. Eu penso que o que Jesus está ensinando aqui para a gente no Pai Nosso não é um modelo para a gente gravar e reproduzi-lo. Então, Mateus, eu não posso orar a oração do Pai Nosso? Claro que pode. Mas cuidado para não fazer dela aquela música. Já viu que tem umas músicas chicletes que entra numa tendência viral em uma semana, 2, e às vezes você está cantando a música e nem percebeu que estava cantando ela. Você está cantando ela já há 2 minutos, repetindo as frases dela, mas você não reflete, não raciocina, você não analisa o que você está cantando. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: cuidado para você não fazer disso daqui uma oração que você ora com a boca, mas não com o coração, que você balbucia, mas a sua mente não reflete sobre o que você está orando. Eu penso que o que Jesus está ensinando aqui é mais do que uma oração para eu memorizar e repetir, mas o que ele está estabelecendo aqui é um modelo para nós alinharmos a nossa vida mediante aos valores do reino de Deus que ele está construindo por meio de uma oração. É por causa disso que a oração do Pai Nosso é uma oração de 6 pedidos. Quantos pedidos? Quantos? Primeiro pedido qual é? Repita comigo: que glorificado seja o seu nome. Algumas versões dizem santificado. Diga comigo: que santificado seja o seu nome. Segundo pedido: que venha o seu reino, que venha o seu. Terceiro pedido: que seja feita a sua vontade. Quarto pedido: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Quinto pedido: perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados. E em sexto pedido: não nos deixe cair em tentação. A oração do Pai Nosso é uma oração de quantos pedidos? Qual que é o primeiro? Santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, seja feita a sua vontade. Quantos pedidos são na oração do Pai Nosso? Quantos já foram aqui? Pedi alguma coisa para mim? Falei das minhas crises, disso que eu estou precisando, falei das minhas dores, apresentei as minhas angústias. Orei pelo quê? Pelo reino. Até porque se aquilo que eu vou pedir ele já sabe, talvez eu não precise ter tanta pressa assim ainda de formar. E depois que eu pedi pelo reino, aí eu apresento no final da oração as minhas crises. E eu peço 3 coisas. Quantas coisas? Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Segundo lugar, perdoe as nossas dívidas. Terceiro lugar, não nos deixe cair em tentação. Olha que verbo curioso. A oração não é não nos deixe passar, é não nos deixe cair. Curioso isso daqui, né? A oração não é não nos deixe passar, é não nos deixe cair. A tentação é um caminho apertado em um penhasco. Você pode repetir isso comigo? Diga: a tentação é um caminho apertado em um penhasco. Porque a oração é um caminho perigoso. A tentação é um caminho perigoso. Ok? Lembra algumas semanas atrás aquela brasileira que morreu infelizmente em um acidente em um vulcão, não sei se na Tailândia ou na Indonésia? Quem aqui viu o vídeo daquele local, o caminho que as pessoas passavam? Era um caminho muito estreito, com um abismo absurdo, tanto que ela cai nesse abismo e leva-se alguns dias para que consigam resgatá-la. A tentação é como um caminho daquele, porque a tentação é um caminho perigoso de se passar. Hora ou outra, todos nós passaremos por uma tentação. Até Cristo, a Bíblia diz que em tudo foi tentado. A questão não é se passaremos ou não. A questão é que quando passarmos, que Deus não nos deixe cair desse caminho.
Porque a tentação é um caminho que você passa, é um caminho que você passa, mas que você luta para não derrapar. É um caminho que você faz ele por inteiro e sai do outro lado, porque as tentações são passageiras, os problemas são passageiros. Deus quer te ajudar a passar sem tropeçar pelas tentações, porque as tentações passam, mas a sua história continua para a glória de Deus. Por isso que a oração é: não nos deixe cair, não nos deixe cair. E aqui eu gosto muito de uma forma que é resumida as 3 petições humanas, porque as petições humanas são: nos dê o pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. São 3 pedidos para mim. Quantos pedidos? Que se resumem em 3 palavras. Repita comigo: pão, perdão e proteção. Vamos lá, diga: pão, perdão e proteção. Já percebeu que todas as nossas orações se resumem nisso? Pão, perdão e proteção. Pão não é só aquilo que a gente come. Pão é aquilo que é o básico para a subsistência humana, mas que tem uma validade curta. É por isso que a oração não é nos dê o pão desse mês. Por isso que a oração não é nos dê o pão dessa semana. É nos dê o pão de hoje, de cada dia. Porque amanhã a gente vai precisar de outro. Porque a vida é assim. Você termina um mês, você fala assim: ufa, consegui pagar todas as contas desse mês. Você vira a folha, você olha a quantidade de coisas que se renovaram para o próximo mês. Aí você vai e corre de novo. Aí você termina o outro mês, você fala assim: ufa! As contas do outro mês olham para você e dizem assim: oi, seu lindo, você está bem? Você fala assim: Senhor, isso aqui nunca vai acabar? Não. Por quê? Porque isso é pão. Você resolveu hoje, amanhã você precisa de novo. Só que além de pão, a gente também ora por perdão. A gente ora por: Senhor, me perdoe, porque eu fiz o que não era para ter feito. Eu falei o que não era para ter falado. Eu me comportei como não era para ter me comportado. Eu desobedeci ao Senhor, eu pequei contra Ti. Todas as nossas orações envolvem perdão. Envolvem perdão. E todas as nossas orações envolvem proteção. Senhor, abençoa os meus filhos, abençoe a ida, abençoe a volta, abençoe a viagem, abençoe o caminho, abençoe toda a sequência, abençoe na escola, porque em todo tempo a gente está orando também por proteção. Tudo que envolve as nossas dores, as nossas crises, as nossas angústias se resumem a esses 3 pedidos. Diga comigo: pão, perdão e proteção. Começo a encerrar a mensagem agora. Eu disse a você que a oração do Pai Nosso é mais do que algo para você repetir. A oração do Pai Nosso é algo para você entender. É algo para você. E tem 3 verdades centrais que Jesus está construindo aqui. E eu fecho com essas 3 verdades. Primeira verdade: há um Pai que existe em Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: há um Pai que existe em Deus. A oração começa com Pai Nosso. Pai, 382 vezes. Quantas vezes? 382. Jesus falou com o Pai na Bíblia. 380 vezes ele chamou o Pai de Pai. 2 vezes apenas ele chamou o Pai de Deus. Talvez você fale: Mateus, é porque ele era o Filho unigênito? Não, porque ele disse: vocês vão orar? Orem dizendo, chamando ele de Pai. O que Jesus está dizendo é: veja ele como Deus, respeite ele como Deus, mas se relacione com ele como Pai. Ele é o seu Deus, mas também é o seu Pai. Curiosamente, as únicas 2 vezes que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aquela não foi a última fala de Jesus na cruz. A última fala de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até quando Jesus chamou o Pai de Deus, Jesus encerrou chamando Deus de Pai. Sabe o que ele estava ensinando? Acesse o Pai que há em Deus, encontre o Pai que há em Deus. Ele é o seu Deus, mas também Ele é o seu Pai. Quem pode celebrá-lo por sua paternidade nessa manhã? Em primeiro lugar, há um Pai que existe em Deus. Há um Pai que existe em Deus. Há uma regra no ambiente do poder que é o seguinte: no ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Você nunca é, você sempre. Imagina, por exemplo, um governador de um estado, ok? Eu acredito que é o segundo mandato do DeSantis.
Aqui também são 2 mandados e não pode ter um terceiro? Ou pode perpetuar mais vezes? São 2? Então, no próximo pleito eleitoral, por certo, o DeSantis tem filhos. Os filhos dele continuarão sendo filhos dele, mas não mais filhos do governador. Concorda comigo? Porque no ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Imagina no Brasil, em 4 ou 8 anos, o filho continua sendo filho do indivíduo, mas não mais filho do presidente. Filho do indivíduo, mas não mais filho do prefeito. Porque no ambiente do poder existe alternância. Aqui há um diferencial de ser filho de Deus. Porque em 4 anos você é filho de Deus. Em 8 anos você é filho de Deus. Em 12 anos você é filho de Deus. Em 20 anos você é filho de Deus. Em 30 anos você é filho de Deus. Porque o seu trono é para sempre. Ele não está a Deus, Ele é Deus, o único Deus, e é para sempre. E você é um filho de Deus. Quem pode celebrá-lo mais uma vez? Ele é o nosso Pai. O seu trono é para sempre, o seu poder não tem fim. O que Jesus está dizendo é: não se esqueça, você tem um Pai. Segunda coisa que Jesus está ensinando e frisando aqui: não se esqueça que esse Pai também é um rei, esse Pai também é. E você não está em uma república, você está em uma monarquia. Então mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. E se o que nós vivemos no reino de Deus não é uma democracia, mas é uma monarquia, então ali morre a minha vontade e é feita a vontade dele. E é por causa disso que a oração é: que seja feita na terra a sua vontade, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Romanos capítulo 12, Paulo escreve: não vos conformeis, não vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem 2 verbos ali, repita comigo: conformar e transformar. Tem uma água aqui dentro dessa xícara, sim ou não? Essa água aqui possui uma forma? Não. Ela possui uma fórmula, H2O, mas não uma forma. Se ela estivesse numa jarra, ela estaria na forma de uma. Se ela estivesse em um copo, ela estaria na forma de um. Mas ela está em uma xícara, então ela está na forma de uma xícara. Sabe por quê? Porque ela se conforma. Ok? Quando Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, o que ele está dizendo é: não aceite a forma do mundo, não aceite o padrão do mundo, não aceite o modelo e as tendências do mundo. Se o modelo que eu reproduzo não é daqui, qual é o modelo? Que seja feita na terra a sua vontade, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Senhor, já que o teu reino está vindo, traz também o seu modo, o seu governo, a sua cultura sobre a nossa vida. Que a terra seja alinhada com o governo de Deus. Em primeiro lugar, eu tenho um pai. Em segundo lugar, eu tenho um modelo que eu tenho que reproduzir. Terceira coisa que Jesus fala e ensina no Pai Nosso, eu ensino aqui. E eu concluo a mensagem aqui. São 6 orações. Quantas orações? As 3 primeiras são para mim. São para quem? Para o reino. As 3 últimas são para mim. A terceira coisa que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso: alinhe a sua vida com as prioridades de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso alinhar a minha vida com as prioridades de Deus. Muito obrigado. E ele encerra o capítulo no versículo 33, dizendo o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Repita comigo: acréscimo. Acréscimo é algo que a gente na língua portuguesa entende bem. Você concorda comigo? Mas concorda também que a gente usa pouco? Talvez faz mais de uma semana que você não citou a palavra acréscimo em momento nenhum. Já percebeu isso? A gente fala mais: bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tem uma palavra que a gente fala muito que é problema. Mas tem palavras que a gente usa pouco. E uma das poucas palavras é acréscimo. Só que tem uma área da nossa cultura brasileira que a palavra acréscimo está sempre presente, na área esportiva. Num esporte chamado futebol. Um jogo de futebol tem 90 minutos. Quantos minutos? Só que sempre além dos 90 minutos existe uma coisa chamada o quê? Acréscimo. O jogo mesmo é quantos minutos? E o acréscimo? 2, 3.
para ter 5 minutos de acréscimo, aconteceu alguma coisa muito anormal. Sabe o que Jesus está dizendo? A vida é o reino. Pão, perdão e proteção é o acréscimo. Cuidado para não viver uma vida que você está gastando toda ela em busca de pão, em busca de dinheiro, em busca de estabilidade, e você está negligenciando o reino. Se você priorizar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você vai perceber que o que angustia o seu coração é só o acréscimo. E é por causa disso que nesse capítulo Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que você come, nem pelo que você bebe, nem pelo que você veste. Porque não é o corpo mais importante do que a veste? E não é a vida mais importante do que o que você come e o que você bebe? E Deus não te deu uma vida, e Deus não te deu um corpo? O que Jesus está dizendo é: se Deus não falhou em te dar o maior, Ele também não falhará em te dar o menor. Se Deus não falhou em te dar o mais importante, Ele também não falhará em te dar o menos importante. Se Ele não falhou em te dar a vida, Ele não falhará em te dar o alimento para você manter essa vida. Se Ele não falhou em te dar um corpo, Ele não falhará em te dar as vestes para você vestir esse corpo. Alinhe a sua vida com as prioridades do reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas e o pão, e o perdão e a proteção? Isso é o acréscimo. Se Ele não falhou no reino, Ele não falhará também no acréscimo. Todas as demais coisas lhes serão acrescentadas, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você pode celebrar Deus por essa palavra? Esteja em pé comigo em nome de Jesus.